Essa palestra é uma iniciativa do Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros, através da Fundação Getúlio Vargas. Essa palestra se segue a uma palestra anterior, onde foi feita uma discussão sobre competição fiscal em geral. O nosso objetivo agora é uma discussão sobre competição fiscal no Brasil, uma discussão sobre o que nós chamamos de guerra fiscal. Nós vamos abordar aqui, primeiro, o processo ocorrido no Brasil, pelo qual progressivamente políticas federais de desenvolvimento foram sendo substituídas, deram lugar a políticas estaduais de desenvolvimento e precisamos discutir as implicações disso. Segundo, analisar diversos aspectos destas políticas autônomas estaduais de desenvolvimento, ou seja, a nossa famigerada guerra fiscal, né, que hoje são basicamente a única forma de políticas de desenvolvimento que o Estado brasileiro pratica, né. E, finalmente, eu vou apresentar alguns dados relativos ao resultado de algumas das manifestações da guerra fiscal, particularmente o setor automotivo brasileiro nos anos 90, onde nós tivemos grande número de projetos de grande porte e onde tivemos as manifestações mais típicas dos aspectos perversos da guerra fiscal. Então, vamos começar botando dentro de um contexto maior o problema da guerra fiscal, né? Guerra fiscal está normalmente associada, particularmente no Brasil, com as políticas de desenvolvimento. Então, o nosso ponto de partida é tomar o papel do governo federal na atuação das políticas de desenvolvimento. Isso porque a nossa suposição básica é que é exatamente o fato de que o governo federal, de uma certa forma, se retirou, deixou de praticar políticas de desenvolvimento, que criou as condições para que surgissem com mais intensidade as políticas estaduais autônomas de desenvolvimento. Então, se nós olhamos a trajetória da segunda metade do século passado no Brasil, as nossas políticas de desenvolvimento regional, como todos sabem, elas começam, o ponto que demarca o início delas é a criação das instituições regionais de desenvolvimento, Sudene, Sudam, né, nos anos 50, apoiadas em incentivos fiscais do imposto de renda, né. Esta é uma etapa onde as políticas de desenvolvimento eram basicamente comandadas pelo governo federal, eram iniciativas federais, a atuação dos estados tendia a ser muito mais complementar e secundária. A concepção que se tinha de desenvolvimento regional estava ligada a políticas centralmente conduzidas, orientadas pelo governo federal. A partir dos anos 70, no contexto do regime militar e do segundo PND, a intervenção estatal no sentido de políticas de desenvolvimento sofreu uma ligeira mudança. A ênfase se deslocou das políticas regionais, tipo Sudam, Sudene, Sudeco, mas para programas setoriais. Então, o regime militar concebeu e montou diversos programas de financiamento orientado para setores específicos, pesca, reflorestamento, construção naval e assim por diante. E, ao mesmo tempo, o período dos anos 70 é caracterizado também por um intenso papel das empresas estatais, federais, como suporte ou como impulsionadoras do desenvolvimento regional. O papel do setor produtivo estatal
no desenvolvimento das regiões mais atrasadas do Brasil é um tema que ainda está para ser estudado, mas com toda certeza, principalmente o investimento do setor elétrico, Petrobras, siderurgia, telecomunicações, tiveram um papel muito importante no sentido de dinamizar regiões, de alavancar o desenvolvimento, pelo próprio fato de serem políticas conduzidas de alguma forma com um sentido público, com um sentido de intervenção estatal, né? Até pelo menos os anos 70 e começo dos anos 80 ainda existe uma presença predominantemente federal nas políticas de desenvolvimento. A partir do final dos anos 80, esse quadro já começa a mudar sensivelmente e a orientação adotada a partir do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso e que persistiu desde então, tem sido de um relativo abandono, uma omissão do governo federal nas políticas de desenvolvimento regional, né? Então, nós tivemos, por um lado, um certo sucateamento das instituições de desenvolvimento regional, né? Frequentemente, elas caíram e se envolveram em acusações de corrupção e de má utilização de recursos. O governo federal adotou um discurso tipicamente liberal, onde a ideia de intervenção, de política de desenvolvimento, de política industrial, passou a ter uma conotação negativa, né? Principalmente durante a gestão Fernando Henrique Cardoso, mas não houve mudanças significativas na gestão Lula. E, por outro lado, o processo de privatização retirou da órbita do Estado setores econômicos que foram muito importantes para o desenvolvimento regional anterior. Então, à medida que você privatiza a maior parte das empresas do setor produtivo estatal, elas passam a se orientar por uma lógica eminentemente privada e qualquer objetivo de política econômica deixa de ser contemplado nos seus programas de investimento, etc. De forma geral, e evidentemente com essa síntese bastante básica que eu fiz, é possível se perceber o seguinte: a partir dos anos 80, dos 90 em diante, essa problemática do desenvolvimento regional passou a ser um espaço vazio, porque o governo federal se omite, se retira, deixa de entender como fundamental isso. E é evidente que esse espaço não permaneceria vazio. E uma consequência direta e imediata disso é que os governos estaduais, né, percebendo a omissão do governo federal, percebendo a inexistência de políticas, passam sistematicamente a adotar posturas mais agressivas no sentido de tentar alavancar o desenvolvimento regional, atrair investimentos e, consequentemente, o fenômeno da competição fiscal, da guerra fiscal, que sempre existiu no Brasil, mas ele assume, a partir dos anos 90, uma dimensão particularmente elevada. E um dos motivos principais é exatamente essa mudança na natureza da intervenção estatal. O espaço não fica vazio, os estados ocupam esse espaço e aí nós temos um outro tipo de política de desenvolvimento, o que eu chamo de políticas autônomas de desenvolvimento estadual, com diversas implicações, né? Essas políticas estaduais de desenvolvimento, elas sempre existiram, né? No passado, elas tinham um caráter secundário, muito mais complementar às políticas federais, né? E, de uma forma ou de outra, o instrumento básico dessas políticas sempre foi o ICMS, né? Então, aqui, a peculiaridade do setor público brasileiro, que é a de entregar o imposto sobre o valor adicionado, o principal imposto de consumo, para a competência estadual, tem uma grande importância. Como nós, inclusive, já vimos em algumas palestras aqui,
No mundo inteiro, o Brasil é o único país onde um grande IVA, o Imposto de Valor Adicionado, é entregue aos estados. Isso fez com que os estados tivessem um instrumento muito importante para usar na competição e, depois de 1988, depois da reforma constitucional, em que os estados ganharam mais autonomia para gerir esse imposto, então ele se tornou claramente um instrumento preferencial da guerra fiscal. Todos os instrumentos, os mecanismos, a forma peculiar de fazer competição fiscal, eles já existiram no Brasil desde o final dos anos 60, começo dos anos 70. Então, o fenômeno da guerra fiscal, da competição entre estados, não é novidade. O que é novidade é a dimensão que ele assumiu a partir dos anos 90. Né? A própria criação do CONFAS, para quem não conhece essa história, curiosamente, ela está de alguma forma associada à competição fiscal nos anos 60, começo dos anos 70. Né? Depois que foi criado o ICMS, em 65, no final dos anos 60, os governos estaduais, a partir das primeiras formas de convênios, eles praticavam um certo tipo de competição fiscal interregional. Então, alguns estados se reuniam, decidiam algumas isenções, incentivos, outros estados se juntavam e respondiam a esses incentivos. Então, a gente tinha um tipo peculiar de competição que se dava através de convênios regionais. Esse tipo de competição acabou levando o governo federal a interferir para tentar ordenar um pouco a administração do imposto. Isso levou às primeiras reuniões patrocinadas pelo governo federal entre secretários de Fazenda, né, que começaram a ocorrer no começo dos anos 70, e vai levar depois, né, em meados dos anos 70, a lei complementar que formaliza, cria o CONFAS como um órgão para exatamente decidir, institucionalizar e regular essa questão da concessão de incentivos do imposto de renda. Né? Desculpem, do ICMS. Né? Durante os anos 70 e 80, essas políticas estaduais de desenvolvimento, a guerra fiscal, ela ficou muito latente, muito atenuada, tanto que nunca foi notícia, nunca houve noticiário sobre guerra fiscal nesse período. Os programas continuavam existindo, os estados faziam diversos programas de desenvolvimento fazendo uso do ICM, mas isso tinha uma dimensão limitada, em grande medida devido à própria crise, né, econômica dos anos 80, a chamada década perdida. O crescimento é muito baixo, o investimento novo é quase inexistente, então não havia efetivamente um dinamismo da economia que incentivasse os governos estaduais a competir por investimentos. Em boa medida, é o fato de que o investimento privado e internacional é retomado no começo dos anos 90, que faz com que a guerra fiscal ganhe peso, ganhe força no Brasil. Nos anos 70, essa baixa intensidade das políticas de desenvolvimento é explicada por alguns motivos. O primeiro, antes de mais nada, é a presença federal forte, né? É preciso se lembrar que durante o regime militar, o ministro da Fazenda era muito forte. Né? E, por exemplo, no CONFAS, os registros indicam que, né, o ministro da Fazenda, o Delfim Neto, sentava na cabeceira e, de alguma forma, o governo federal, por controlar os recursos fiscais em grande medida, ele impunha uma certa disciplina e impedia que a competição acabasse saindo fora de controle. Isso provavelmente é o que explica que durante os anos 70
aparentemente o CONFAS foi bem sucedido no sentido de impedir a propagação de incentivos arbitrários e sem a unanimidade que é exigida pelo CONFAS, né? O controle federal dos recursos fiscais é que dava ao ministro Delfim Neto força para controlar os estados, né? E a própria situação fiscal dos governos estaduais, que não era exatamente muito sólida, né? Particularmente porque durante o regime militar o governo federal reduziu as transferências, fundos de participação, por exemplo, de forma a colocar os estados numa posição de negociação, o que, no fundo, era uma forma de viabilizar o controle político na Federação Brasileira, né? Nos anos 80, como eu já disse, a queda do nível de investimento, a ampliação se dava basicamente das plantas já existentes, né? Não havia novas, ou era muito menor a criação de novas plantas. O investimento externo virtualmente desaparece durante a década de crise, né? Então, é óbvio que a competição fiscal fica atenuada, né? Continua ruim e até se agrava a situação fiscal dos governos estaduais devido à recessão que predomina na maior parte da década. Bom, nos anos 90, como eu já coloquei antes, a gente tem claramente uma recuperação, um revivecer, uma dinamização da competição fiscal. As prováveis causas disso são, primeiro, a estabilização econômica, né, que lembrem-se que na América Latina, em geral, a estabilização econômica vem muito antes do que no Brasil, 4, 5 anos antes. México, Argentina, em 89 e 90 já estavam estabilizados. Isso implica numa retomada do investimento externo muito forte na América Latina, né? E isso é o que vai trazer para o Brasil os investimentos do setor automotivo, que vão dar origem a casos muito relevantes de guerra fiscal, né? Depois, a partir do Plano Real, a estabilização da economia brasileira, então, melhora, né, de forma geral, as condições de orçamento, as condições fiscais, o que também é um fator que amplia a guerra fiscal. A já referida omissão do governo federal nas políticas de desenvolvimento é um fator fundamental. Por quê? É preciso que se lembre que até 1980, pelo menos, ocorreu aquele fenômeno da desconcentração industrial. Desde os anos 70 até meados dos anos 80, a atividade industrial cresceu mais nos lugares, nas regiões fora de São Paulo, e principalmente fora do ABC, né? De forma que os estados de outras regiões, pelo menos os mais próximos da região sul-sudeste, tiveram um crescimento industrial relativamente maior. Esse processo claramente se estabiliza em meados dos anos 80. A desconcentração industrial se interrompe. E, aparentemente, né, os números mais recentes indicam que ela pode até ter sido revertida. Ou seja, a gente teve outra vez, pelo menos em alguns setores, o começo de um processo de reconcentração, né, nas regiões mais desenvolvidas. Isso, com toda certeza, terá também impulsionado aos governos de outros estados, que não São Paulo, a tentarem competir e lutar por mais investimentos através da guerra fiscal. E, finalmente, tanto o processo de descentralização, de maior autonomia para os governos subnacionais, que foi estabelecido em 88, como a reforma do sistema tributário, que deu aos estados maior autonomia para controlar o ICMS. Até 88, o governo federal ainda tinha poderes sobre o ICM, de controlar alíquotas, de conceder incentivos, né, e isso tudo foi abolido em 88, de forma que os estados ganharam mais poder sobre o ICMS. E, finalmente, a retomada do investimento privado é outra coisa que explica muito bem, que tem muito a ver com a expansão da guerra fiscal, né? Nos anos 70 e 80, o investimento privado se reduz,
tem muito baixa mobilidade, né? Durante os anos 80, o ciclo econômico no Brasil é muito mais um ciclo de consumo e de produção, sem muito investimento, né? O processo de desconcentração industrial se interrompe em 85, como eu disse, e as políticas de estabilização na América Latina, né, trazem um novo impulso, principalmente pela retomada do investimento externo, né, que vai levar às inversões no setor automotivo, que é exatamente o momento, por volta de 93, 94, que a guerra fiscal volta com toda a força e se transforma numa manchete, numa notícia, num elemento importante da política brasileira. Desde então, ela continua em cartaz, né? Durante os anos 50 ou 70, a presença do governo federal é muito forte. A partir dos anos 80, com a privatização e o ajuste fiscal, né, com a redução dos gastos e investimento do governo federal, e, finalmente, com a visão neoliberal, nós temos aquele efeito que eu já comentei de omissão, de retirada do governo federal das políticas de desenvolvimento. Um outro aspecto muito importante da guerra fiscal é o sistema tributário, né? No Brasil, o IVA é um imposto que não tem o formato que é usado na maior parte do mundo, que é o da tributação no destino, ou seja, de ser um imposto de consumo. O ICM brasileiro, o ICMS brasileiro, é um imposto híbrido. Ele combina tanto a cobrança na origem quanto a cobrança no destino. E é exatamente esse aspecto da cobrança do imposto na origem, né, parcialmente, como vocês sabem, né, porque no ICMS a alíquota interestadual ela é reduzida, de forma que o resultado básico é que nas operações interestaduais, né, de exportação, uma parte do imposto é cobrado pelo Estado produtor e o restante é cobrado pelo Estado de destino. É exatamente o fato de que existe, em alguma medida, a cobrança na origem que viabiliza e dá grande força para a guerra fiscal. Porque é o fato de que um Estado pode atrair uma empresa e dizer para ela: olha, eu isento você do imposto, eu dou um diferimento do imposto que você deveria recolher para mim. Isto é o que alavanca a guerra fiscal. Se o imposto fosse totalmente de destino, ou seja, o Estado produtor não cobra o imposto nas operações interestaduais, a maior parte da virulência, né, do dinamismo da guerra fiscal seria eliminada, porque os Estados perderiam esse recurso de oferecer a uma empresa a redução do imposto para que ela se situe no seu território. Então, é no princípio de origem do ICMS que está todo o dinamismo da guerra fiscal. Os resultados de todo esse amplo processo que eu descrevi é uma combinação, primeiro, de uma fragilização dos mecanismos de controle do governo federal sobre os governos subnacionais, né, em relação ao período do regime militar, onde o Delfim Neto e o governo federal, de forma geral, tinham poder efetivo de subordinar os governos subnacionais. No período recente, a transição para um regime democrático e depois da Constituição de 88, esse poder do governo central de disciplinar foi reduzido para o bem e para o mal, como nós vamos ver mais à frente, né? A decadência das instituições de desenvolvimento regional federais, né, também é outro elemento importantíssimo que explica a guerra fiscal. E os espaços vazios, que são imediatamente ocupados, né, ou seja,
esse espaço da política de desenvolvimento passa a ser ocupada pelo governo federal, né? De forma geral, tudo isso cria um ambiente e um clima e uma postura de acirramento da competição horizontal entre estados, e nós vamos ver as consequências disso, né? Portanto, o ponto central que eu queria enfatizar para vocês aqui nessa trajetória histórica é que as políticas nacionais de desenvolvimento foram substituídas por políticas autônomas de desenvolvimento. O ponto para mim aqui nessa palestra é analisar as características e as implicações dessas políticas autônomas de desenvolvimento. Uma primeira coisa importante é a gente tentar olhar a coisa do ponto de vista dos estados, né? Geralmente existe muita unanimidade em condenar a guerra fiscal energicamente, mas a gente nunca tenta um pouco pensar as coisas pela ótica dos estados, né? Primeiro que, à medida em que inexistam políticas nacionais de desenvolvimento, é evidente que o administrador racional, o administrador que defende os interesses do seu Estado, né, vai tomar consciência de que, sem políticas de desenvolvimento, a concentração de riqueza e de atividade econômica vai persistir. Ou seja, ela vai perpetuar essas desigualdades que nós conhecemos, que caracterizam toda a trajetória da economia brasileira desde a industrialização, né? Então, é óbvio que é racional do ponto de vista dos dirigentes e dos políticos e dos gestores estaduais de se encaminhar para um processo competitivo, né? À medida em que percebem-se abandonados pelo governo federal, que adota uma ótica neoliberal e pretende que o mercado apenas resolva todos esses problemas, né? Mas mesmo que existissem políticas federais de desenvolvimento de boa qualidade, isso não mudaria o fato de que pode ser racional para os estados atuar competitivamente, né? Porque é evidente que qualquer política federal ela decorre de decisões políticas tomadas no conjunto do país, e não necessariamente correspondem às expectativas ou aos projetos de estados ou de regiões individuais, né? Então, mesmo na presença de políticas federais de boa qualidade, ainda assim a atuação competitiva dos governos estaduais, no sentido de buscar, né, um ganho, de buscar uma fatia maior da riqueza e da atividade econômica do país, ela sempre vai existir, tem que ser entendida como racional e como eficiente. Do que se trata é tentar evitar as suas características perversas, os seus efeitos negativos, né? Então, o ponto importante, uma vez que as políticas nacionais foram substituídas por políticas autônomas, o que nós temos é que entender como é que funcionam essas políticas autônomas, como é que funciona a chamada guerra fiscal. Então, o que eu vou examinar agora são alguns conceitos que nos permitem fazer essa avaliação, né? Primeiro, vamos diferenciar políticas estruturais de políticas seletivas. Depois eu vou discutir um problema complicado da guerra fiscal estadual, que é o problema da redundância. Depois nós vamos analisar um pouco como é que se dá o jogo decisório, a relação entre empresas e governos nesse quadro competitivo e o consequente custo fiscal dos projetos e dos incentivos, né? E vamos detalhar essa competição fiscal nessas políticas autônomas, mostrando como é que as empresas fazem o seu cálculo, como é que elas operam dentro desse jogo, como é que as empresas controlam a competição e como é, consequentemente, que o custo fiscal desses projetos é maximizado. De forma geral, o ponto central que eu quero enfatizar aqui é que, quando as políticas de desenvolvimento deixam de ser coordenadas nacionalmente
e passam a ser operadas através de um mecanismo competitivo entre os estados, sem coordenação, quem ganha sistematicamente é o setor privado, porque ele manipula, ele administra esse conflito e ele obtém ganhos muito maiores do que se houvesse alguma coordenação entre os governos. Bom, uma primeira ideia importante é a gente separar políticas que eu chamaria de estruturais de longo prazo e políticas seletivas de curto prazo. A política estrutural de curto prazo seria aquilo que eu poderia definir como a quinta essência da competição virtuosa, né? Ou seja, um Estado, idealmente, ele competiria investindo em infraestrutura social, urbana, investindo em educação, criando todas as condições necessárias para que a atividade econômica possa se desenvolver adequadamente no seu território. Sempre que um Estado está fazendo boa educação, boa infraestrutura, quando ele desenvolve agências e serviços de orientação, de apoio às empresas, ele está fazendo competição, porque ele está competindo com outros, mas é o que eu chamaria de uma competição virtuosa, ou seja, você está gerando bens públicos, gerando benefícios que resultam não só para melhorar a competitividade da sua região, como resultam em melhorias de qualidade de vida para a população. Esse tipo de competição ele é basicamente orçamentária, ele envolve usar os gastos públicos, né, de uma forma adequada. E é um tipo de... O benefício que é criado é o que os economistas chamam de um bem público, ou seja, ele fica disponível para todos, não se exclui ninguém, não há apropriação privada deste benefício. Por outro lado, claramente esse tipo de política tem impactos de longo prazo. Esse é um tipo de política cujos resultados não aparecem nos próximos 6 meses, muitas vezes não aparecem no tempo de uma gestão, um governo. Em contraposição, o que eu chamaria de políticas seletivas são aquelas políticas apoiadas em benefícios orçamentários ou fiscais, tributários, específicos para empresas ou setores, né? São os benefícios que nós estamos acostumados a ver, basicamente, na nossa guerra fiscal. Eles tendem a ser predominantemente tributários, principalmente no Brasil, né? E são benefícios que são apropriados privadamente, individualmente pelas empresas. Quando você dá um incentivo, aquele incentivo ele não beneficia o resto do sistema econômico e também não beneficia a sociedade. Ela é apropriada por uma empresa. O eventual benefício que pode vir é, evidentemente, a criação do emprego, a geração de renda, né? Mas nós vamos ver depois que esse benefício pode ser... é muito discutível a dimensão dele. Mas, de qualquer forma, a característica da política seletiva é que ela é de curto prazo, ela é focalizada, ela é pragmática no sentido de que ela vai direto atrás da empresa e tenta atrair essa empresa para uma determinada região, né? Quais são os prós e contras desses dois tipos de política, né? As políticas estruturais, a favor delas, evidentemente, é que elas não têm esse caráter competitivo perverso de que você dá um incentivo, eu devolvo, você dá, eu respondo. Você vai atuar visando melhorar suas condições de infraestrutura, o seu ambiente econômico de forma geral. Os resultados sociais e econômicos são mais amplos, sem dúvida alguma. Não gera conflito com empresas já colocadas, já existentes no Estado. O que eu chamo da síndrome do Estado desenvolvido é o fato de que, em geral, o Estado mais desenvolvido da Federação, um Estado que tem um parque industrial já bastante amplo, ele tende a realizar este tipo de política e não a política seletiva pelo fato simples de que, sempre que ele concede um incentivo para uma empresa ou para um setor, você já tem
várias empresas desses setores atuando no Estado e a pressão pela generalização do incentivo é imediata. Então, em geral, curiosamente ou paradoxalmente, os Estados desenvolvidos acabam tendendo, se não na prática, pelo menos no discurso, a defender uma política estrutural, ao invés de uma política seletiva. O que tem contra uma política estrutural é, evidentemente, o fato de que seus efeitos são de longo prazo. O impacto político, o dividendo político, evidentemente, é menor. Uma coisa é eu estar fazendo uma política de infraestrutura que a longo prazo vai trazer benefícios para o meu Estado, e o outro lá acabou de atrair uma planta automotiva para o seu Estado. Evidentemente que o dividendo político é muito maior, mesmo que esta planta automotiva tenha custado um absurdo em termos de benefícios. E, finalmente, uma política exclusivamente estrutural de longo prazo implica em uma coisa complicada, que é a perda de janelas de oportunidade. Quer dizer, se você não pratica políticas seletivas, você pode, eventualmente, numa conjuntura de curto prazo, você pode ficar em desvantagem diante de um investimento importante, porque você não compete, você está olhando só no longo prazo. Então, por exemplo, entre 93 e 96, 97, que foi o período da reentrada do capital estrangeiro no setor automotivo brasileiro, Renault, Chrysler, Mercedes, algumas coreanas, japonesas, tudo. Quem foi esperto e entrou no jogo competitivo teve ganhos. Quem não participou dele perdeu uma oportunidade e, de uma certa forma, se cristalizou já um parque automotivo no Brasil que não deverá sofrer mudanças significativas. O nível de produção já está bem alto, as plantas não estão sendo plenamente utilizadas, algumas empresas até já recuaram dos seus investimentos, como a Mercedes, por exemplo. Então, quem conseguiu, como o Paraná, por exemplo, como a Bahia, quem conseguiu criar um parque automotivo, levou vantagem. Quem não conseguiu, é aquela famosa frase: quem corocou, corocou. Quem não corocou não vai corocar mais. E dificilmente outros estados vão conseguir, pelo menos no curto prazo, uma posição no setor automotivo brasileiro. Então, esse é o aspecto que faz com que as políticas estruturais são a forma mais eficiente, e necessariamente todos os estados deveriam dar uma ênfase muito grande em políticas estruturais, melhorar as condições de atratividade da sua região em termos de base, de infraestrutura, mas é inevitável que, de alguma forma, também se trabalhe com políticas de curto prazo. Nós não podemos cair no risco da panaceia de que políticas estruturais por si só resolverão. Algum dia seremos desenvolvidos. É óbvio que é necessário combinar de uma forma razoável políticas estruturais e políticas seletivas. Uma segunda questão importantíssima é o problema da redundância. Essa é uma questão que é completamente ignorada no Brasil, e mesmo pelos especialistas, e que é de fundamental importância. O que é a redundância? Quando um Estado faz um programa de desenvolvimento, Programa Estadual de Desenvolvimento da Indústria de Base, vamos dizer, é muito frequente você ouvir um técnico de governo, um governador, dizendo: o nosso programa atraiu 100 empresas, um investimento de 100 empresas para o Estado. Isso aí deu um investimento de 5 bilhões, criou tantos empregos diretos, tantos empregos indiretos. Isso é cascata. Ninguém pode dizer que atraiu 100 empresas, que as empresas que entraram no programa foram atraídas pelo programa, porque ninguém sabe exatamente quais seriam as decisões que as empresas tomariam sem o programa de incentivos.
é muito difícil você avaliar até que ponto aquele investimento aconteceria de qualquer jeito, sem benefício. Ou um investimento que recebeu um benefício de 100, ele teria ocorrido mesmo que o benefício fosse 30, 40 ou 50. Evidentemente, só com detetor de mentiras a gente conseguiria, sentar o empresário lá no aparelho, a gente conseguiria saber se ele iria investir sem incentivo, com incentivo ou não, né? Então, todo programa estadual de desenvolvimento tem um grau de redundância elevado. Não tem jeito, porque sempre existem empresas que investiriam de qualquer forma, sempre existem empresas que investiriam por menor incentivo, né? Então, é basicamente retórica e discurso político esse tipo de afirmação de que se você teve 100 empresas inscritas no seu programa de desenvolvimento, o seu programa de desenvolvimento criou um investimento correspondente a 100 empresas. Em geral, há um grau de redundância alto e um problema muito importante é reduzir a redundância. Agora, evidentemente que isso é impossível, porque o grau de redundância ele só pode ser adequadamente medido se a gente souber exatamente qual é a intenção do setor privado, qual é a decisão dos empresários, e, evidentemente, eles não vão nos informar esse tipo de coisa. Então, os estados sempre trabalham no escuro, sem nunca saber exatamente se uma empresa iria investir de qualquer jeito, então aquele benefício que ela está negociando com o Estado ali naquele momento é um plus, é um ganho, porque mesmo que não tivesse um incentivo, ela investiria. Para não correr o risco de perder o investimento, principalmente quando a competitividade fica muito intensa, os Estados ultrapassam em muito o nível necessário de investimento. A redundância ela é agravada ou diminuída por alguns fatores, né? Então, a abrangência setorial do programa determina em boa medida a redundância. Um programa muito focalizado, né, sobre um setor específico, ele tenderá a ser menos redundante do que um programa do tipo apoio ao investimento geral do Estado, né? O fato de você incluir as empresas já instaladas no Estado evidentemente, aumentem muito a redundância, né? É muito frequente você ter programas de desenvolvimento que, para não discriminar, eles criam benefícios para atrair empresas e estendem esse benefício para todo o investimento novo feito pelas empresas que já estão no Estado. Essa é uma redundância, evidentemente, medida, né? Esta é muito fácil de ser percebida, porque você pode partir da suposição de que o investimento dessas empresas ocorreria, na maior parte dos casos, talvez não na mesma dimensão, mas ele ocorreria, né? Programas seletivos, do tipo focalizando apenas o interior ou apenas regiões atrasadas do Estado, também tendem evidentemente, ter um grau de redundância menor. Quanto mais gerais os programas, quanto mais abrangentes, evidentemente a redundância pode ser maior, né? E uma outra coisa importante, sob um certo ponto de vista, é o grau de discricionariedade do programa, ou seja, o fato de que o programa é seletivo, você tem uma escolha, análise caso a caso, e você concede ou não um incentivo para a empresa, dependendo dessa análise. Muitos programas trabalham por balcão, você cria as regras e as empresas aparecem e participam do programa. Você pode ter um programa que estabelece, por exemplo, uma comissão que analisa projeto a projeto e define o nível de benefícios em função de cada projeto. Teoricamente, um programa seletivo, discricionário, com filtro como esse, poderá ser bem-sucedido em diminuir a redundância, porque você vai analisar caso a caso, tem possibilidade maior de avaliar realmente o quanto de incentivo você precisa dar para a empresa, né?
Um aspecto importante da redundância é que, muitas vezes, as conexões políticas dos governos acabam levando à redundância maior, né? É óbvio que, em um determinado Estado, os interesses econômicos daquele Estado, à medida que tenham acesso aos respectivos governos, pressionarão sempre para que programas, benefícios, incentivos sejam generalizados, sejam abrangentes. Então, se a gente analisa os programas existentes em muitos estados brasileiros, a gente percebe que eles, em geral, se estendem para os interesses econômicos instalados, o que, evidentemente, implica num grau de redundância significativo, né? Por outro lado, a ideia que eu levantei antes do programa com aprovação discricionária, com uma comissão de análise e tudo, é uma faca de dois gumes. Por quê? Por um lado, se for bem operado, por um critério tecnocrático, técnico preciso, ela pode reduzir a redundância. Mas, por outro lado, ela é um espaço aberto para favoritismo, para inserção de interesses políticos, e, eventualmente, isso pode acabar não diminuindo a redundância e até aumentando, né? E a gente pode diferenciar também dois tipos de redundância, né? Então, sempre que você estende o benefício para os capitais já instalados no Estado, você tem um certo tipo de redundância, a redundância interna, ou seja, você passa a premiar investimentos que não necessariamente precisariam de incentivo. E a redundância externa é quando você então busca o capital novo, o capital que chega no seu Estado, mas você acaba concedendo um benefício muito maior do que o que seria necessário para garantir o investimento. Em princípio, redundância zero, que é uma medida muito importante da qualidade dos programas estaduais, deveria ser garantida se houvesse negociação individual dos governos com as empresas, né? Mas nós vamos ver, paradoxalmente, que é exatamente numa situação dessa, dependendo do peso, da dimensão do capital privado envolvido, em que a gente tem pior desempenho das políticas estaduais, e nós vamos ver isso claramente com o setor automotivo. Então, agora vamos olhar um pouco, nessa tentativa de entender como funciona a guerra fiscal, vamos olhar um pouco o jogo político que ocorre aí. Quer dizer, que personagens nós temos? Nós temos os governos estaduais competindo uns com os outros, e nós temos as empresas que vão, de alguma forma, interagir com esses governos estaduais para buscar maximizar o seu ganho, né? Então, como é que funciona o jogo dos incentivos? Aqui é onde tem uma das partes mais importantes e onde reside grande parte da perversidade desses sistemas. Como é que uma empresa típica, vamos imaginar uma grande empresa, tá? Vamos tomar um exemplo do setor automotivo, a Chrysler ou a Renault decidiram que é hora de entrar na América Latina, e elas decidem que é o Brasil o seu investimento. Em geral, principalmente para uma grande empresa, essas decisões de investimento, elas são basicamente determinadas pelas estratégias de longo prazo, de ocupação de mercado internacional, de competição, né? E decorrem de uma estratégia e, em geral, a empresa já tem um investimento decidido. O que interessa para ela é a localização precisa desse investimento e os eventuais ganhos que ela possa ter com isso. Então, é muito questionável esse discurso usual de que política de desenvolvimento cria investimento. Para a maior parte dos investimentos relevantes, e principalmente para os grandes conglomerados, esses global players que têm estratégias de longo prazo em nível planetário, em geral o investimento não cria, o programa de desenvolvimento não cria nenhum investimento, ele muda o investimento de lugar eventualmente, né?
Então, o que a empresa faz quando ela decide investir? Digamos que a Chrysler tem resolvido vir para o Brasil. A primeira coisa, evidentemente, é contratar 3 ou 4 consultoras de peso, consultoras de alto nível, especialistas no assunto, e vão fazer uma avaliação das alternativas de localização do ponto de vista dos custos, do acesso ao mercado, da qualidade da mão de obra, da infraestrutura existente, da qualidade de vida, em geral, do lugar. Todos os aspectos econômicos, acesso a matérias-primas, acesso à infraestrutura portuária, quando for o caso, todos os aspectos que determinam uma decisão de investimento. Isso vai levar necessariamente à identificação de uma localização ótima. O que é a localização ótima? É aquela que a empresa adotaria caso não existisse nenhum incentivo, não existisse nenhum governo na parada. A localização ótima é aquela que minimiza custos e maximiza vantagens para a empresa. Consequentemente, aparece uma coisa que eu vou chamar de custo de afastamento. Ou seja, se uma empresa escolhe uma localização ótima, então todas as outras localizações alternativas implicarão em algum custo, ou seja, alguma coisa vai ser pior, vai ser mais custosa, vai ser mais onerosa, vai ser menos vantajosa, então você teria um custo de afastamento para ir para uma dessas posições alternativas em relação à localização ótima da empresa. Então, para concretizar um pouco, vamos dizer que a Chrysler tenha decidido investir no Brasil, fez a análise e chegou à conclusão que São José dos Campos, em São Paulo, tem os melhores atrativos: mão de obra, localização adequada, infraestrutura, condições de vida, mão de obra treinada, etc, etc, etc. Essa seria a localização ótima e ela iria para lá se não fosse os incentivos. Qualquer outra, Campinas, alguma cidade do Rio de Janeiro, alguma cidade de Minas Gerais e até alguma cidade de um estado mais distante, implicaria em desvantagens, teria um custo de afastamento em relação a essa opção ótima. O terceiro passo é você divulgar, informar à imprensa e a todo mundo que você está em estudos, em andamento, para escolher aonde vai pôr a sua fábrica. E faz parte do jogo, do ritual disso aí, dizer, não, nós estamos analisando, nós temos várias alternativas em vista, estamos discutindo, e deixa vazar para a imprensa que está pensando em ir para o estado tal, estado tal, estado tal, lugar tal, município tal, etc. Consequentemente, está aberta a temporada de caça. Temos a Chrysler, vai investir 1 bilhão e todo mundo vai à luta. Por exemplo, quando a Chrysler disse que ia investir, um governo estadual de São Paulo imediatamente botou meia dúzia de neguinhos no avião e mandou atrás para conversar diretamente com a direção da empresa e tentar atraí-la para o investimento. Então, a estratégia das empresas são sempre essa. Elas não dizem qual que é a sua localização preferencial, elas se dizem indecisas, o que significa para os diversos estados que são cotados, ou que se sentem cotados, significa que podem ganhar. Então, está aberta o festival de ofertas. Se nós imaginarmos, um pouco artificialmente, que eu tenho aqui uma localização ótima, no meu botãozinho vermelho, neste lugar desse estado. Então, se eu imaginar que quando eu me afasto desta localização ótima, esses círculos indicam custos maiores, então, claramente, se a empresa não tiver incentivos, ela vai se localizar aqui. Qualquer uma das outras alternativas tem um custo maior ou menor, que terá que ser coberto como? Com benefícios, com concessões por parte, seja do meu estado branco aqui, seja do meu estado azul.
ou algum município dentro do mesmo estado onde está a minha localização ótima. Então, essa tabela aqui mostra, quer dizer, se a gente supusesse, né, vamos supor que seja possível eu atribuir um peso, que pode ser em valor, por exemplo, né? Então, cada uma das possíveis localidades que a empresa cogita foram analisadas do ponto de vista de infraestrutura, acesso a matérias-primas, mão de obra, proximidade com os mercados relevantes e tudo. E se esses números representarem os custos envolvidos em cada uma dessas localizações, claramente a minha localização D seria a preferencial. Seria aquela que, para a empresa, seria mais vantajosa situar a fábrica. E significa que a localidade A, se ela quiser ganhar esse investimento, ela vai ter que cobrir esses 9, vamos dizer, milhões ou bilhões de custo aqui, qualquer coisa que vocês queiram, não é só uma ilustração, teria que cobrir para que a empresa decidisse investir na localidade A. Esse é o jogo, e necessariamente, sempre que uma empresa começa um processo como esse, racionalmente, através de levantamentos detalhados, ela já identificou a sua localização ótima. Como é que ficam os governos estaduais diante desse jogo? Primeiro, os governos estaduais têm um baixo nível de assessoramento técnico comparativamente. Quer dizer, qualquer grande empresa, principalmente a capital de grande porte, tende a trabalhar com consultorias muito qualificadas. Os governos estaduais no Brasil, por exemplo, não têm nem de perto a capacidade de avaliação que essas consultorias têm. Consequentemente, os governos estaduais não têm muito uma percepção de qual seria o nível de subsídios adequado, de qual seria a localização preferencial da empresa, e, portanto, os governos ficam no escuro, de uma certa forma, nesse jogo. Segundo, não há nenhuma articulação, nenhuma coordenação entre os governos. Pelo contrário, é um jogo pesado. Existe uma inesquecível frase do governador Brito do Rio Grande do Sul, que a uma certa altura, quando estava em discussão o investimento da GM, ele falou: cobrimos qualquer oferta. Quer dizer, quando parte para o cobrimos qualquer oferta, está na cara que o resultado não pode ser bom, né? Porque as empresas vão de um para o outro e vão tratando de ver, olha, mas ele me deu isso, você cobre? Cubro. Então ela vai no outro, olha, o cara lá me deu isso, você cobre? E nessa as coisas vão em frente. E uma total omissão do governo federal como elemento ordenador e articulador. O governo federal tem se omitido de forma que a coisa fica realmente entregue a uma competição totalmente descoordenada, onde os governos estaduais são, evidentemente, frágeis quando se defrontam com um grande capital privado bem assessorado. O próximo ponto que a gente precisa examinar nisso é o custo fiscal associado à guerra fiscal de forma geral e, particularmente, o impacto fiscal do instrumento mais usado, que é o diferimento do ICMS. Né? Então, quando eu falo de custo fiscal da guerra fiscal em geral, eu estou me referindo ao conjunto dos valores que estão envolvidos nos diversos tipos de benefícios, de concessões que são feitas para as empresas para atrair um investimento. Né? Então, a gente tem que olhar, portanto, alguns aspectos orçamentários da guerra fiscal. Né? A gente pode identificar, quando a gente fala de políticas de desenvolvimento, 4 tipos básicos de benefícios. O primeiro são os benefícios orçamentários, que podem ser desde doações em dinheiro, que são muito utilizadas na Europa, como a gente já viu na palestra anterior, mas muito pouco utilizadas no Brasil. Né? Em geral, esse tipo de benefícios são benefícios ligados a
obras de infraestrutura, terminais portuários, duplicação de rodovias, ou seja, gastos que o governo faz que são específicos para beneficiar aquela empresa. Né? Se inclui aí, por exemplo, a concessão de terrenos, do próprio terreno para a construção. Né? As empresas estatais, muitas vezes, são utilizadas também para gerar benefícios. É o caso, por exemplo, de um estado que tem uma empresa, né, distribuidora de energia elétrica, e ela faz um investimento para criar estações de distribuição especiais e de grande porte para atender a uma empresa específica. Ainda que isso traga benefícios para o resto da localidade, mas o objetivo principal é a empresa. Né? O terceiro tipo são os creditícios, né? Que têm um impacto sobre o orçamento no médio prazo. Né? Em geral, é através de financiamentos para capital de giro, de financiamentos de diversas ordens, a crédito a juros baixos, com correção monetária baixa ou nula, que você concede, então, esse tipo de benefício para a empresa. E o último, o principal e o mais importante, são os benefícios tributários, no caso brasileiro. Nós vamos ver que, em geral, 60% a 70% dos benefícios envolvidos nos investimentos tem a ver com algum tipo de diferimento, de renúncia do ICMS. Esse é, efetivamente, o tipo mais importante. Então, notem que uma coisa é você conceder um incentivo que implica em um gasto orçamentário imediato. Você tem que tirar o dinheiro do orçamento e fazer uma obra, alguma coisa assim. Coisa totalmente diferente é você conceder um incentivo, um benefício, que significa a renúncia de uma receita futura do ICMS. Né? A receita que aquela empresa iria arrecadar e você renuncia a ela. Então, o impacto orçamentário é extremamente diferente. Né? Um aspecto muito importante do custo fiscal, da guerra fiscal, é a ideia de que quanto mais forte, quanto maior a dimensão dos capitais privados envolvidos, mais existe a tendência para maximizar esse custo fiscal. Ou seja, o volume de benefícios concedidos para as empresas, ele tende a ser muito maior do que aquele que seria provavelmente necessário para viabilizar o investimento. Consequentemente, há uma probabilidade enorme de redundância, ou seja, você está pagando muito mais do que precisa. Né? Então, o que acontece? Nos programas regulares, ou seja, quando os estados têm programas permanentes de desenvolvimento, né, existe uma dinâmica onde esses programas geram já um grau de redundância significativo, por serem abrangentes em geral, e segundo, que a interação entre esses programas acaba neutralizando, de uma certa forma, o efeito deles. Né? É aquela coisa que eu discuti na palestra anterior, a coisa da corrida para o fundo, do race to the bottom. Né? Eu concedo um incentivo, você concede um incentivo, o outro responde, e relativamente nós continuamos na mesma situação. Eu não fiquei melhor que você e nem você melhor que eu, mas os incentivos foram ampliados. Né? Esse é o lado perverso, né, da competição fiscal, e ele tende a acontecer nos programas estaduais. Né? Uma questão fundamental na discussão sobre a guerra fiscal é a questão de saber quem é que paga a conta. Ou seja, existem incentivos, esses incentivos representam um custo fiscal, né, de crédito, de perda de receita, de gastos e tudo. Né? Quem é que paga essa conta? Quem é que sofre, principalmente,
o ônus maior desses incentivos, né? Para entender isso, a gente tem que separar duas coisas, claramente. Uma coisa é o impacto fiscal que ocorre para o Estado que atrai o investimento. E outra coisa é o impacto para o país como um todo. Essas coisas são diferentes e reside nessa diferença um dos aspectos perversos que incentivam a guerra fiscal. Basicamente, o que eu vou argumentar com vocês aqui é que, se a gente aceita certas hipóteses, a gente tem sempre uma situação onde o país perde, mas o Estado que atrai o investimento vai provavelmente ganhar. Então, guerra fiscal compensa. Esse aqui é o ponto interessante. E, do ponto de vista individual de cada Estado, se fosse só ele a fazer, sem dúvida alguma seria eficiente e proveitoso. O grande problema é que, quando todos fazem, né, esse ganho individual acaba se tornando numa perda coletiva e social. Então, o meu argumento é esse. Sob certas condições, o país sempre perde e o Estado que faz a guerra fiscal, ele ganha, né? Por que o país sempre perde? Basicamente por um motivo. É uma hipótese razoável que, para a maior parte dos investimentos, ou pelo menos os investimentos relevantes, de grande porte, a decisão do investimento já estava previamente determinada. Então, quando uma Grandene decide que vai botar uma planta no Nordeste e dá início à temporada de caça da guerra fiscal, a decisão está tomada, faz parte do projeto de expansão da Grandene no mercado nacional, faz parte do projeto da Grandene de exportar para os Estados Unidos, sei lá. Não se trata de que você vai dar um incentivo e a empresa fala, pô, legal, então vou investir. Não, a decisão já está tomada. Da mesma forma que, quando a Chrysler resolveu investir, a Renault, a Mercedes, a decisão era entrar no mercado latino-americano e, naquela época particularmente, né, onde a Argentina não estava realmente muito bem das pernas, é claro que esta decisão era preferencialmente Brasil, né? Iriam investir no Brasil, né, e vieram para investir no Brasil. Então, a guerra fiscal simplesmente vai mudar de lugar esses investimentos. Do ponto de vista do país, todo o custo da guerra fiscal, se eu assumo que o investimento ocorreria de qualquer jeito, todo o custo fiscal é um dinheiro perdido para o país, porque ele teria aquele investimento de qualquer jeito. A Chrysler viria para o Brasil de qualquer jeito, né? Então, se a gente acredita que, para um determinado investimento, ele ocorreria de qualquer jeito, o país não ganha nada com a guerra fiscal, né? Agora, consequentemente, o custo fiscal total, quer dizer, todo o custo fiscal envolvido naquele projeto, naqueles incentivos, é o que o país vai pagar apenas para mudar de lugar o investimento. Isso é ruim? Não, não necessariamente, né? Incentivos governamentais para, por exemplo, atrair investimento para regiões atrasadas é a mesma coisa, né? O governo paga um preço para mudar de lugar um investimento. Isso pode ser válido dentro de uma ótica de desenvolvimento regional, mas desde que isso seja feito com um controle preciso do nível e do volume desses incentivos, que não é o que acontece na guerra fiscal, quando ela é coordenada ou descoordenada por um monte de estados competindo entre si, né? O ponto relevante é que o Estado paga apenas a menor parte desses custos, né? Porque, de fato, o custo que incide sobre o Estado que faz a guerra fiscal, ele é apenas uma parcela e é temporário, e acho que a gente pode ilustrar isso com um exemplo que eu vou mostrar um pouco mais à frente, onde a gente pode simular a situação de um Estado que ganha um investimento grande, né?
Eu queria fazer outra observação antes, né, sobre o impacto fiscal do diferimento do ICMS. Um dos principais instrumentos utilizados na guerra fiscal industrial é você reduzir, abater ou diferir o recolhimento do ICMS. Quando você deixa a empresa ficar 10 anos sem pagar e passando a pagar depois, né, se você estabelecer taxas de juros e correção monetária de mercado, é basicamente um tipo de crédito, né? Meramente. Você financiou a empresa e ela vai te devolver com juros, correção monetária depois de 10 anos. Não é isso que ocorre na guerra fiscal. Em geral, você dá diferimento em condições extremamente vantajosas, com taxas de juros muito baixas, muito frequentemente com correção monetária nula, o que faz com que, quando a empresa voltar a pagar, começar a pagar o imposto que ela não está recolhendo, o que ela vai pagar é uma parcela pequena do que ela deveria efetivamente pagar, né? Como todos vocês sabem, né, todo mundo que trabalha nos governos estaduais sabe muito bem disso, a concessão de incentivos específicos, individuais, por um Estado para qualquer empresa ou setor econômico, é contra a lei, né? A legislação brasileira exige que todo incentivo seja aprovado, para isso existe o CONFAS, seja discutido e aprovado por unanimidade. Teoricamente, não deveriam existir incentivos individuais concedidos pelos governos a empresas, né? Aí o que acontece? Basicamente, como todo mundo sabe, o CONFAS não tem sido minimamente efetivo ou capaz de bloquear esses benefícios, né? E, em segundo lugar, depois de alguns conflitos e alguns questionamentos muito fortes que ocorreram no começo dessa concessão de benefícios, ainda nos anos 70 e 80, surgiu com a criatividade brasileira um mecanismo muito inteligente que permite camuflar, esconder o incentivo do ICMS sob a roupa de um benefício de crédito para financiamento de capital de giro. Então, quando você usa esse tipo de triangulação que eu vou descrever agora, você disfarça o diferimento do ICMS através de um incentivo creditício. Você, na realidade, não está infringindo a lei, à medida que você não está efetivamente fazendo explicitamente uma renúncia de ICMS. Então, nos anos 90, para o setor automotivo, foram muito frequentes mecanismos que têm essa característica. Você pega um fundo fiscal qualquer, um fundo de desenvolvimento ligado ao seu programa, você dá um financiamento de capital para capital de giro para a empresa, né? A empresa recolhe o ICM regularmente, né? E o que acontece efetivamente? Este ICMS recolhido pela empresa, ele alimenta esse fundo e é devolvido para a empresa sob a forma de financiamento para capital de giro. Então, para todos os efeitos, a empresa não recolhe o imposto, embora ela recolha, né? E é muito interessante porque existe um número mágico de algo em torno de 9 ou 10% de um percentual sobre o faturamento que se concede o benefício creditício. Então, o governo dá para a empresa um financiamento de capital de giro equivalente a 9% do faturamento. Se vocês pensarem um pouco, levando em conta que o valor adicionado no setor automotivo oscila em torno de 50%, isso corresponde mais ou menos a uma alíquota de 18% de ICMS sobre o valor adicionado. Ou seja, a empresa recolhe e o Estado devolve para a empresa o imposto recolhido e, para todos os efeitos, nada foi feito de ilegal, né? Então, o diferimento do ICMS
a concessão para a empresa ficar 10, 15 anos sem recolher o imposto e depois começar a recolher, e você calcula isso com uma taxa de juro de pai para filho, sem correção monetária, há casos, inclusive, sem juros, então é uma forma, na realidade, de você abrir mão do ICMS durante um certo período e, evidentemente, um imposto que incide sobre 18%, né, do valor adicionado. Não recolher esse imposto é um ganho relevante para a empresa, né, em termos de capital de giro, de competitividade e tudo, né. Então, vamos examinar agora com mais cuidado, né, o que eu queria dizer quando sustentei que o país perde, mas um Estado que faz a guerra fiscal bem sucedida perde muito menos e, na realidade, ao fim, ele acaba ganhando, né? Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Eu tenho um Estado que atrai um grande investimento. A minha linha preta, ela representa a trajetória da receita fiscal, receita de impostos, incluindo o ICM, desse Estado, que ocorreria sem um investimento. Quer dizer, suponhamos que a Renault, a Chrysler, a Audi não foram para o Paraná. Então, eu teria um desenvolvimento ao longo do tempo da base tributária, da receita do Paraná, que é representada pela linha preta, né? Bom, a minha linha C representa... Bom, antes de mais nada, vamos imaginar então que o investimento comece no instante 8 e durante esse período aqui, que eu estou supondo de 9 anos, é o período no qual a empresa recebe algum tipo de benefício. Vamos, para simplificar, imaginar que seja só o diferimento do ICMS. Então a empresa não terá que recolher o ICMS durante esse período, e esse é o benefício que ela recebeu para vir investir. Então, vejam bem, se a empresa tivesse investido em condições normais, eu estou representando aqui com a linha vermelha qual seria a arrecadação de impostos do Estado com a nova empresa. Então, uma empresa automobilística, por exemplo, que gera uma arrecadação muito grande. Então, a receita fiscal seria representada pela linha vermelha. Esta área entre as duas linhas representa, na realidade, a receita a que o Estado está renunciando durante esse período para viabilizar o investimento. Então, existe aqui uma perda, mas essa perda não é tão grande. Nós temos, por exemplo, um efeito que é o fato de que um grande investimento ele vai atrair outras empresas. Uma automobilística, por exemplo, atrai fornecedores, produtores de autopeças, prestadores de serviços, que, em princípio, recolhem imposto. Então, eu teria um efeito dinamizador desse investimento, e a linha verde, então, me representaria a arrecadação efetiva da empresa durante o período de subsidiamento. Quando termina o subsidiamento, o que acontece? Teoricamente, essa empresa passa a recolher plenamente os impostos, então a receita arrecadada pelo governo estadual, ela passa para esse nível aqui, representado pela linha verde, né? Então, vejam bem, se o projeto é bem sucedido, ou seja, se a empresa não se retira, não abandona o projeto, após o subsidiamento, o Estado estará melhor do ponto de vista de arrecadação, além de estar melhor do ponto de vista de emprego, de renda, de modernização do seu parque industrial e tudo isso, né? Durante o período de subsidiamento, o Estado terá renunciado a uma receita que é a área entre essas duas curvas aqui, né? Essa é a receita que o Estado realmente perdeu, né, pelo incentivo. Agora, o que é esta perda? Vamos pensar um pouco. Se o investimento não existisse,
a receita fiscal do Estado seria representada pela linha preta. Quando o Estado abre mão de uma receita, né, no caso do diferimento do ICMS, ele não está abrindo mão de uma receita que ele já tem. Ele está abrindo mão de uma receita que ele poderia ter eventualmente, mas se o investimento não ocorre, ele não teria essa receita, né? Então, a ideia de que o Estado abre mão da receita incremental é muito importante. Significa que a guerra fiscal não afeta as condições orçamentárias correntes do Estado, porque ele não está abrindo mão de receita que ele já tem, né? Ele está abrindo mão de uma receita que ele não teria se o investimento não ocorresse. E, terminado o subsidiamento, o Estado estará, sob todos os pontos de vista, melhor, né? E com uma arrecadação maior e com ganhos de emprego e de renda. Portanto, é muito clara a diferença. O Estado que faz guerra fiscal bem-sucedida, ele acaba ganhando a médio e longo prazo, né? E a renúncia principal que ele faz é de uma receita que ele não teria se o investimento não acontecesse. Enquanto o país, sim, o país perde plenamente todo o custo que está envolvido no processo. Um outro aspecto importante da guerra fiscal é que a guerra fiscal não ocorre apenas com relação ao investimento, com relação à localização de investimentos, né? Existe no Brasil já muitas outras extensões ou dimensões da guerra fiscal, né? E uma delas é a concorrência entre empresas já instaladas. Então, por exemplo, um setor empresarial sediado num estado como o Paraná, por exemplo, né? A indústria de cerâmica. Se essa indústria consegue convencer o governo do estado a conceder um abatimento de imposto, ela poderá reduzir o seu preço e vai entrar no mercado de São Paulo vendendo seus produtos a preços mais baixos. O setor de cerâmica do estado de São Paulo vai imediatamente bater no Palácio dos Bandeirantes e vai pedir o mesmo incentivo, porque senão ele perde competitividade, o estado perde emprego, né? A produção de outro estado vai ocupar o mercado. Então, dado o peso que o ICMS tem, os estados podem melhorar a competitividade das suas empresas através de concessões e benefícios que vão obrigar uma resposta dos concorrentes. E aí não tem nada a ver com investimento, não tem a ver com novas plantas, mas você cai no mesmo mecanismo de interação perversa e race to the bottom. E isso a gente constata, né, na história do Brasil dessas últimas 2 décadas, que essas práticas têm se ampliado e a manipulação do imposto acaba sendo uma coisa generalizada que é um dos fatores importantes para a perda de dinamismo da arrecadação do ICMS, embora não seja o único, né? As duas formas de guerra fiscal se combinam. Então, um deslocamento de capital ou atração de uma nova planta coloca pressão sobre empresas localizadas nos mercados que são alvo dessa empresa subsidiada. Então, por exemplo, é muito frequente que estados como Mato Grosso, Goiás, sul de Minas, ofereçam incentivos para atrair empresas que, na realidade, vão produzir para o mercado de São Paulo. Então, essas empresas vão, né, se situam lá num estado próximo de São Paulo, recebem benefícios e entram no mercado paulista, por exemplo, fazendo preços muito competitivos, porque eles têm o benefício do incentivo. Então, o governo de São Paulo também vai ser pressionado a conceder incentivos para as mesmas empresas, para que elas mantenham a competitividade. Então, você pode ter um caso limite, onde uma empresa é deslocada de São Paulo, vai para um outro lugar, o Estado perde os empregos
De lá, essa empresa subsidiada faz concorrência aos produtos das empresas que ficaram aqui. Então, São Paulo perde o emprego e, adicionalmente, é obrigado a conceder um incentivo para as empresas que ficaram para evitar o impacto perverso. Eu queria só registrar para vocês, eu não vou trabalhar isso mais intensamente aqui nessa apresentação, mas atualmente a guerra fiscal já se estendeu e se propagou de tal forma que ela já não está mais efetivamente limitada, seja ao investimento, competição por plantas, seja a competição entre setores. Nós já temos formas de guerra fiscal, de manipulação de alíquotas, ou de passeio de nota fiscal e tudo que acabam gerando uma competição por rendas, efetivamente. Um Estado, se cria mecanismos pelos quais você simplesmente, fazendo os produtos passearem entre Estados, ou fazendo a nota fiscal passear, que é mais fácil, você consegue manipular e ter ganhos para os agentes privados e para os governos. Eu aqui estou me restringindo mais a essa dimensão produtiva de investimento da guerra fiscal. Todas essas questões que eu levantei, esses aspectos perversos que a guerra fiscal envolve, elas puderam ser observadas de uma forma muito rica, muito precisa, na experiência que foi a expansão do setor automotivo brasileiro nos anos 90. Esse foi um caso muito peculiar e muito útil, porque como se tratava de empresas de grande porte, investimentos muito pesados, esse ciclo de investimentos externos, ele criou uma certa patologia do processo. O processo se manifestou, as características da guerra fiscal se manifestaram muito amplamente e puderam ser muito claramente observadas, inclusive nos números. Então, foram feitos alguns estudos que nos permitem avaliar a dimensão do custo fiscal que foi envolvido nos projetos de investimento dos anos 90. Então, tomou-se quatro empresas, eu estou mostrando aqui os exemplos das três principais, o caso da Mercedes, em Juiz de Fora, Minas Gerais, o caso da Renault, Curitiba, no Paraná, e no caso da General Motors, no Rio Grande do Sul. Todos esses foram grandes investimentos, todos eles são casos típicos daquele processo que eu descrevi antes. Por exemplo, a Mercedes-Benz, em negociações com o Estado de Minas Gerais, num certo momento, o governo de São Paulo ameaçou entrar na guerra fiscal. O governo de São Paulo, diante do crescimento da guerra fiscal, num certo momento o governo de São Paulo pensou em entrar também agressivamente na concessão de incentivos. A Mercedes-Benz imediatamente parou as negociações com Minas Gerais. A coisa ficou em banho-maria durante alguns meses, enquanto se esperava para ver quanto é que São Paulo poderia oferecer. Depois, São Paulo acabou recuando, decidiu que não era o caso de entrar agressivamente na guerra fiscal. Então, aí sim, a Mercedes-Benz fechou com o governo de Minas Gerais. E, da mesma forma, a General Motors, no Rio Grande do Sul, presenciou aquele caso terrível do governador Brito de dizer publicamente que cobriríamos qualquer oferta, o que significa que a General Motors foi para os outros estados, pressionou e depois foi lá no Rio Grande do Sul e ficou fazendo esse jogo de maximização do custo fiscal. Tem um caso muito interessante, um depoimento que eu mesmo recebi de um técnico de um governo do Paraná, de que na negociação com a Renault, aquela coisa de incentivos, concede mais incentivos,
houve um certo momento em que, de repente, as pessoas que estavam envolvidas na negociação perceberam que na realidade, o Estado era o Estado escolhido pela empresa, que a empresa iria investir lá e que o técnico até usou uma expressão engraçada, falou, chegou num certo momento, nós percebemos que nós éramos a noiva. E a gente estava ali discutindo e oferecendo incentivos, quando na realidade, claramente, a escolha do investimento era ali, porque era próximo do Mercosul, Estado desenvolvido, etc. Então, todas essas características que eu referi antes, elas ocorreram nesse processo e, claramente, essas empresas arrancaram dos governos estaduais o máximo de benefícios que foi possível obter, manipulando esse jogo que eu chamo de jogo de incentivos, né? Quais são os procedimentos? Qual foi a metodologia que foi usada nessas pesquisas que foram realizadas por orientando os meus no Instituto de Economia da Unicamp, né? Nós pegamos esses projetos, identificamos todos os incentivos, né, com base nas informações disponíveis na época, aquilo que era divulgado, e através de entrevistas com técnicos de governo, mapeamos todos os benefícios que foram concedidos para cada uma das empresas. Em segundo lugar, a metodologia de análise financeira que foi adotada foi identificar esses incentivos no tempo. Por exemplo, o ICM seria recolhido depois de 10 anos, com taxa de juros subsidiada, etc., etc. E o método usado foi trazer a valor presente, né? Fazer a devida análise financeira para trazer a valor presente os incentivos que foram concedidos num prazo, muitas vezes, de 30 anos. No caso da GM, por exemplo, chega a quase 30 anos o período em que a empresa, de alguma forma, se beneficia dos incentivos. Com isso, o que nós conseguimos foi uma mensuração do custo fiscal de cada projeto, trazido a valor presente da data de assinatura do contrato. Porque a dificuldade que tem nessas análises é que os incentivos não são instantâneos. É um incentivo concedido para até 5 anos, vai pagar depois de 10 anos. Então, você simplesmente fazer uma medida simples do volume de benefícios, que é o que a imprensa normalmente faz, é absolutamente equivocado de um ponto de vista mais rigoroso. Então, você tem que identificar, né, trazer a valor presente, porque R$100 de benefício hoje, daqui a 6 meses ou daqui a 30 anos, tem significados econômicos diferentes. E com isso foram feitos os cálculos e trazido a valor presente os custos. Então, se nós pegamos os 3 projetos, isso aí nós temos um resumo dos números básicos. O investimento total previsto em milhões de dólares. A Mercedes 700, a GM 580 e a Renault 1 bilhão. Né? Os incentivos estão distribuídos aqui entre orçamentários, creditícios e o ICMS, né? Eu já apresentei para vocês essa classificação antes, né? Vejam, trazendo a valor presente, o total dos benefícios concedidos. 665 milhões, 718 milhões na GM e 358 milhões na Renault. Ou seja, o volume de incentivos concedidos para essas empresas quase empata com o capital investido no caso da GM, da Mercedes, ultrapassa no caso da GM e só parece ser bem menor no caso da Renault. O pequeno problema é que na época em que esse estudo foi feito, que foi 2000, 2002 mais ou menos, o governo do estado do Paraná não divulgava as informações completas sobre o contrato com as empresas. Então, nós fizemos os cálculos com informações parciais, o que acabou resultando em um número aparentemente muito mais favorável. A Renault teria saído barato, né? O custo de apenas 358 milhões. Na realidade, depois, quando o governador Requião assumiu,
que ele abriu as informações referentes aos contratos, a revisão dos números, nós não chegamos a fazer nos detalhes precisos, mas elas ampliam em muito o volume de incentivos, quando a gente leva em conta todos os benefícios que não estavam claramente explicitados para o público naquela época. Aliás, uma observação importante é que esses contratos, essas negociações com essas empresas, em geral são contratos secretos, contratos de gaveta, que escondem da opinião pública uma grande parte dos benefícios concedidos, de forma que você tem muita dificuldade para estimar realmente tudo o que se pagou pelos investimentos. Então, tomem esse número com reserva, porque com toda certeza o valor dos incentivos da Renault chega para a ordem dos 500 ou dos 700 milhões, na mesma grandeza do que os outros. Então, se nós pegamos caso por caso, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Aqui nós identificamos cada um dos incentivos, pegamos esses benefícios e calculamos o valor. Então, no caso da Mercedes-Benz, por exemplo, o gasto orçamentário, de 48 milhões, ele basicamente envolve a doação de um terreno. Além disso, tem várias formas de crédito subsidiado que correspondem a um incentivo da ordem de 81 milhões. Aonde está o incentivo relevante mesmo, o maior montante? Está no diferimento do ICMS. Então, vocês vejam que de 665 milhões, 535 decorrem de perdas associadas ao diferimento subsidiado do ICMS. Isso demonstra esse aspecto crucial da guerra fiscal. Quer dizer, se a guerra fiscal dependesse só de gasto orçamentário, ela não seria um grande problema. Mas é exatamente o ICMS na origem que permite que os estados, qualquer estado, um pequeno estado do Nordeste, em princípio ele poderia atrair uma grande montadora, porque ele teria o direito de recolher 12% sobre o imposto, que é a parte na origem. No caso da General Motors, a gente constata a mesma coisa. Temos um gasto orçamentário de 133 bilhões, um pequeno gasto de crédito subsidiado, e o incentivo tributário é da ordem de 507 bilhões. Vocês encontrarão na bibliografia, que vai em anexo a essa palestra, uma descrição mais detalhada desses fatos através dos estudos que foram realizados na Unicamp. Notem que o caso da General Motors, particularmente, ele implica num custo fiscal fantasticamente elevado, muito, muito maior do que o próprio investimento feito pela empresa. E no caso da Renault, a gente tem esses números aparentemente melhores, pelas razões que eu já descrevi para vocês, onde basicamente o gasto orçamentário tem um peso grande, mas é porque, com toda certeza, o incentivo tributário está subestimado, mas nós não temos ainda um número preciso deste caso. Só para dar uma dimensão do significado desses números, eu queria fazer uma comparação com vocês. É uma comparação um pouco artificial, mas eu acho que ela dá uma ideia de dimensão. Vocês considerem o seguinte: segundo pesquisas feitas na Unicamp, a geração de empregos por pequenos empreendedores no Brasil, nos anos 90, rola mais ou menos nesse nível. O investimento inicial de $100 mil gera, em média, 8 empregos no período de 3 anos. O custo por emprego é extremamente baixo.
seja, o pequeno empreendedor, ele tem uma capacidade de geração de empregos muito alta. Então nós estamos pegando, na realidade, um caso extremo. Se a gente compara com esses 3 projetos, qual é o custo fiscal para obter um posto de trabalho? Então, quando eu comparo o meu número do custo fiscal com o número de postos de trabalho gerados, né, eu tenho $443 mil por posto de trabalho na Mercedes, 360 na GM e um número seguramente subestimado da Renault de $139 mil por posto de trabalho. Ou seja, chega à ordem de 10 vezes, ser 10 vezes maior o preço desses postos de trabalho, né, para o Estado, comparado, por exemplo, com a possibilidade de você pegar esse dinheiro e financiar pequena e média empresa, né, gerando 10 vezes mais empregos. Né. É óbvio que essa comparação é um pouco artificial, porque os empregos de um tipo e os empregos de outro são diferentes. Uma grande montadora implica em desenvolvimento tecnológico, em modernização industrial e tudo isso. Mas não deixa de ser muito relevante essa enorme diferença. Nós conseguimos criar, em média, um emprego por $33 mil. E esses estados pagaram para cada emprego criado por esses projetos coisa da ordem de 350 a 400 mil dólares. Será que vale a pena? Quais são as alternativas de solução para o problema? Como é que a gente pode, aceitando, como eu já coloquei antes, que a competição ela é inerente, ela é necessária, as práticas competitivas devem necessariamente continuar, mas como é que a gente pode retirar esse caráter perverso? Né? O primeiro conjunto de alternativas são aquelas relativas ao instrumento principal, que é o ICMS. Então, é óbvio, e todo mundo sabe disso já a essa altura, né, que a adoção de um princípio de destino, transformar o ICM num imposto puro de consumo, cobrado só no consumo das mercadorias, ele reduziria drasticamente a virulência da guerra fiscal. Então, simplesmente encaminhar, dar andamento à reforma tributária já é um passo muito grande para redução da guerra fiscal. Então, a criação de um IVA nacional com legislação única seria a situação ideal para a gente eliminar a guerra fiscal. A segunda opção é a regulatória. Eu posso colocar o governo federal no jogo e dar a ele algum tipo de poder de controle, de restrição, através de legislação criada no parlamento, para regular o uso de incentivos. Essa alternativa nunca foi tentada ou nunca foi levada seriamente à frente no Brasil, inclusive porque o governo federal sempre revelou muito pouco entusiasmo para controlar a guerra fiscal. A outra alternativa seria horizontal. Se a Federação Brasileira fosse uma federação cooperativa, se os estados brasileiros não passassem mais tempo em conflito do que em cooperação, poderia-se criar mecanismos horizontais, voluntários, cooperativos, de controle, estabelecendo regras do jogo, limites, mas, como eu enfatizei para vocês, é muito pelo contrário. No Brasil, cobrimos qualquer oferta. Então, de forma geral, o que eu tentei enfatizar para vocês aqui é que a gente não pode tomar uma atitude totalmente negativa, deixar de ver o ponto de vista dos governos estaduais, deixar de ver a responsabilidade desses governos pelo seu desenvolvimento regional, mas, por outro lado, não se pode fugir do fato de que políticas de desenvolvimento autônomas, de estados competindo entre si, sem qualquer instância reguladora, sem qualquer critério, sem qualquer coordenação, é chover na horta
do setor privado. Nestas condições, as empresas o tempo todo estão jogando governos contra governos e negociando benefícios e sai caro. A gente paga muito caro por investimentos, o nível de redundância é alto e isso é um desperdício de recursos fiscais que, com toda certeza, o país não tem como bancar. Então, é necessário, de uma forma ou de outra, estabelecer limites para que uma competição saudável e produtiva possa satisfazer aos interesses dos governos estaduais, sem que a gente esteja desperdiçando recursos fiscais da forma como o fizemos nas 2 últimas décadas. Obrigado.